Olá, seja bem-vindo para mais uma aula, a terceira agora, o terceiro tema, né, sobre o tema principal, visão dos filhos. E hoje nós vamos falar sobre expressão de dores sentimentais. O que os pais precisam saber? O que você precisa saber que seu filho está sofrendo, às vezes em silêncio, e você não está percebendo? Mas a adolescência, essa fase tão intensa, transformadora, é um período em que os jovens passam por uma verdadeira montanha-russa emocional. Eu chamo de caos emocional. E sabe o que é mais desafiador para vocês, nós todos como pais e mães? É que eles não demonstram o que sentem da mesma forma que faziam quando eram crianças. Eu recebo muitas mães falando: puxa vida, era tão legal antes, ela já falava, era mais sincera, se abria comigo, conversava, tava junto, agora não fala nada, enfim. E sabe o que é o que é primordial nesse momento? É você buscar entender qual que é a dor que ele está sentindo. Quando, quando éramos pequenos, quando eles eram pequenos, quando eles estavam tristes, choravam, se tinham medo, corriam para o nosso colo. E agora ele se fecha e você não vai mais até ele. E quando tenta, não consegue, a porta está fechada. Então eles se isolam, ficam irritados, mudam de humor do nada, ficam não querendo falar com você nem com ninguém. E às vezes sentem até dores físicas mesmo, como dor de cabeça, dor no estômago, né? Que pode culminar depois lá na frente como uma depressão, inclusive. E a gente nem imagina que tudo isso pode ser emocional. Você vai lá no médico, faz um monte de exame e fala: pai, não tem nada, tá tudo certinho. É fundo emocional. O emocional afeta todo o resto. Lembrando que quando você está nervoso, seu rim fica nervoso. Quando você está com alguma tristeza profunda, o seu fígado sente também, é o corpo inteiro. E é aí que então muitos pais se perdem, né? Acham que é birra do adolescente, é frescura, ou que é coisa da idade, moleque, vai, deixa de frescura, vai embora. Mas muitas vezes não é. Tem vezes que é frescura mesmo, tá precisando mesmo tomar uma chacoalhada, né? Mas tem vezes que não é. A Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a OMS, alertou há tempos atrás, ó, apesar de a maioria dos adolescentes ter boa saúde mental, eles são extremamente vulneráveis a problemas como depressão, ansiedade e isso acontece por causa de todas as mudanças que acontecem tudo ao mesmo tempo. Escola, uma mudança de sala, perder os amiguinhos, enfim, um monte de coisa, pressão para estudar. Então, essas coisas acontecem de uma forma muito explosiva dentro do adolescente. E é a mudança do corpo também, né? Os hormônios, os sentimentos, as amizades, a visão dele sobre o mundo, quem é ele no mundo, o que ele vai fazer. Tudo isso, pensa, você foi adolescente, lembra disso? Muitos pais aqui, eu tenho certeza que tiveram muita confusão mental nesse momento. Por isso que é tão importante que a gente, como pais, entenda a ler esses sinais silenciosos. Porque o seu filho pode não estar chorando, mas ele pode estar gritando por dentro, por ajuda, em silêncio ali. Ai, meu Deus, eu preciso, não consigo. E é por isso que você está aqui, né? Para aprender a perceber esses sinais. A gente vai colocar tudo nos trilhos. Então, para você agir da maneira certa, da forma certa, vamos seguir todos os passos que eu estou passando aqui. Se você não assistiu as aulas anteriores, assista, porque uma aula sempre complementa a outra. É muito importante que você participe, tá? E principalmente, para você ser o porto seguro que seu filho precisa nessa fase tão importante e confusa. Então, aprenda para poder colocar em prática e assim todo mundo vai andar muito bem aí nos relacionamentos. Pesquisas científicas recentes vêm mostrando algo muito sério. O sofrimento emocional dos adolescentes não é exagero, não é drama, e muito menos falta do que eles fazer. É um sofrimento real mesmo, de verdade. Estudos publicados em periódicos da área de saúde e psicologia revelam que vários fatores têm contribuído para isso. Eu anotei alguns aqui para você. Conflitos dentro de casa, na verdade eu anotei os principais, tá? Conflitos dentro de casa, pressão na escola, dúvidas sobre sua identidade, sobre o seu futuro e o uso excessivo de rede social. Esse é o principal, né? É porque faz com que o adolescente se compare a outro, que tenha cobrança sobre melhor desempenho, enfim, medo de ser excluído, medo de não entrar num clã, aí ele entra no isolamento social, que nós também já falamos. Então, tudo isso forma um caldeirão emocional que muitas vezes os adolescentes não conseguem processar isso sozinho. E quando essa dor se acumula, muitos deles correm para algo que para nós pais é desesperador. Muitas vezes é autolesão,
Cortes, arranhões. Eu atendi um adolescente que ele tinha os braços todo marcado de corte, de estilete. Graças a Deus ele não cortou os punhos, mas cortou os braços. É um pedido de silêncio, socorro, socorro, socorro. Ele tá falando, mas ninguém tá ouvindo. Então é uma dor emocional querendo sair de alguma forma, sabe? Porque falar para eles é que nem você, adulto. Não é difícil você, pai, mãe, às vezes desabafar com alguém, falar um negócio, é difícil colocar para fora, às vezes uma coisa que você não consegue imaginar um adolescente confuso, que está em formação emocional. Então, é muito difícil para ele. Então, o silêncio do seu filho não significa que está tudo bem, tá? Muitas vezes ele só não encontrou um lugar seguro, alguém que olhe com compaixão para ele, que escute sem julgamento. Por isso que é fundamental você aprender a lidar o além das palavras, ter essa estratégia, ter esse feeling de fazer essa leitura, que você perceba sinais acontecendo. Os adolescentes dão sinais, claro. Muitas vezes eles são muito sinceros nos sinais. E também que você tenha um ambiente seguro para ele. Um ambiente onde seu filho possa se abrir sem medo, sem culpa, sem vergonha. Porque quando o adolescente se sente compreendido, ele começa a se curar por dentro. Isso que é importante a gente saber. Tá seguro? Ele começa a se curar de dentro para fora. E é isso que eu quero ajudar você a reconstruir aqui nesse momento, né? Vamos para os nossos passos. Primeira coisa é você ficar atento aos sinais não verbais, aqueles que eles não falam. Então, observe mudanças no comportamento, nos hábitos, no sono, alimentação, está comendo muito, está comendo pouco, no desempenho escolar, de repente caiu demais. Se de repente caiu, de repente aconteceu alguma coisa. Na escola, um bullying, alguma coisa que não está dando certo entre vocês, de repente ele está passando por algum abuso, ou sexual, ou moral, tem que ficar de olho, né? Então, a gente tem que ficar de olho nessas atividades que estão mudando. Muitas vezes ele gostava lá de jogar bola, gostava de se divertir com os amigos, e de repente não quer mais. Isso tudo são sinais emocionais gritantes que precisam ser olhados com calma. Muitas vezes, adolescentes não se abrem, às vezes, nem para psicólogos. Olha esse caso aqui, ó. Não importa o quanto eu tente, nunca vai ser bom. Minha mãe não confia em mim. Viu aí? Muitas vezes o adolescente ele tá fechado porque tudo que ele falou a mãe retrucou, julgou e ele fala assim: minha mãe não confia em mim, que era o ponto forte dela. E aí, se a mãe não confia que ela é capaz, etc e tal, a autoestima desse adolescente vai lá embaixo. E aí começa a ficar tudo muito ruim. Um segundo passo muito importante é validar o sentimento, como eu estou falando sempre aqui. Mas valida o sentimento, não o comportamento. Quando o seu filho expressar dor, mesmo que de forma inadequada, valide o sentimento que está por trás. Diga algo para ele como assim, por exemplo, ó, eu percebo que você está, sei lá, chateado, triste, está com raiva, percebo que você está com isso aí. Eu percebo, tô vendo. É normal sentir isso, não tem problema. Pode desabafar, pode pôr para fora. Isso acaba abrindo um espaço para conversa. Porque muitas vezes isso reflete em rebeldia, né? Nós falamos, rebeldia é um ato escondido de medo, de insegurança, de um monte de coisa, né? Mas às vezes a rebeldia é porque não está validando o sentimento de um adolescente. Olha só esse caso aqui, ó. Você tá assim rebelde com sua mãe porque ela te obriga a fazer as coisas de casa? Não, nada a ver. É que ela nem me escuta, sabe? Fica achando que tudo que faz tá me agradando, mas nunca pergunta como eu me sinto, o que eu penso. Ela nunca pergunta como eu sinto e o que eu penso. Ali é um caso de uma menina que a mãe estava sempre criticando, colocando um peso sobre que ela tinha que fazer as coisas. E ela até fazia, mas em casa ela já não falava mais. Externamente, ela pôs para fora. Ela só queria que ela tivesse mais confiança da parte da mãe para com ela. Então, você tem que validar esses sentimentos com seu filho. Você tem que validar, tem que estar próximo. Terceiro, seja um exemplo de resiliência emocional. Resiliência, você sabe o que é resiliência, né? Ó, tá aqui o exemplinho que eu usei lá na minissérie. Tá vendo aqui, ó? Já tem até um nozinho aqui, ó. Resiliência é o quanto você, na área aí, né, da ciência, é o quanto um material resiste até que ele arrebente, no caso aqui, esse elástico, né? Então, se eu esticar mais um pouco esse elástico aqui, ele está quase para estourar. Então, essa resiliência emocional, o adolescente tem que aprender, você tem que ser o porto forte dele dessa resiliência emocional. E como é que você faz isso?
você compartilha as suas próprias experiências de superação, de desafio emocional, de uma forma apropriada para a idade, é lógico, né? Não vai falar uma coisa muito séria aí para uma criança de 10 anos, ou está muito imatura. Mas você pode contar coisas que aconteceram com você, estado de vulnerabilidade, que ele compreenda. Isso mostra que é normal ter dificuldades, é normal você querer estourar com o professor, estourar com um amiguinho da escola, estourar com alguma coisa, é normal. Mas ele tem que aprender a lidar com a situação. Muitas vezes, ó, vai ter que fazer um nozinho no sentimento desse seu filho, mas ele vai se manter firme, mesmo com um nó. E esses nós aqui a gente sabe na área da medicina, da ciência, da psicologia, que são traumas, né? Coisas que ficam na nossa vida, mas quando você perdoa, né? Só lembrando, esse nozinho fica lá, mas ele não te faz mais mal, porque ele continua fazendo você ficar firme e não estourado, né? E quando estoura, perdoe para fazer outro nó. Já fica uma dica aí muito boa, inclusive para você ensinar para o seu filho. Então, seja um exemplo de resiliência emocional. Incentive também a busca por ajuda profissional, se necessário. Se os sinais de sofrimento do seu filho estão persistentes ou se agravaram, não hesite em procurar a ajuda de um psicólogo. O psicólogo vai analisar, vai ver o que vai acontecer e talvez tenha que encaminhar realmente para um psiquiatra. Talvez seja um caso de medicação. O que não pode é deixar se estendendo, se estendendo, se estendendo, que isso geralmente acaba mal. Em muitos casos do ano passado e desse ano acabaram em suicídio. Então, procure o apoio profissional. O apoio profissional é muito importante para identificar o que está acontecendo. E muitas vezes o seu filho, ele se abre para o psicólogo, mas não se abre para você. Eu posso falar por mim. Quando eu faço as mentorias para os adolescentes, que os pais falam, eu queria que você fizesse mentoria com meu filho e tal, eu sento lá com ele, a gente vira amigo, né? Primeiro eu faço um processo de virar amigo, chama rapport, eu entender o que ele está sentindo, né? Da gente entrar naquele universo adolescente. E aí depois com o tempo, numas 2 sessões, ele já está conversando comigo como se fosse amigo, me perguntando coisas, como é que eu poderia resolver isso, aquilo. Por quê? Eu criei uma situação de, de empatia com aquele adolescente para que eu pudesse me colocar como também vulnerável, né, tendo meus problemas, para mostrar para ele que o mundo não é assim, não existe Superman, não existe a Supergirl, Batman, isso aí é só nos desenhos aí, nos filmes, né? A nossa vida é outra, a realidade é outra. Nós vamos nos tornar super-heróis no tratamento, né? Na quebra do problema, na resolução de problemas. Mas a gente vai continuar a vida inteira passando por eles. Então, ensine isso para os seus filhos e incentive a busca por ajuda profissional, que é muito importante, tá bom? Então, é isso aí. Estou contigo, estamos juntos na jornada e na caminhada e bora para a próxima aula.